Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Matemática 2, iniciando o assunto de porcentagem. O assunto da aula de hoje é porcentagem. Vamos lá. Toda fração com denominador 100 pode ser representado em porcentagem, ou seja, com este seguinte símbolo. Esse símbolo bonitinho aqui é o denominado símbolo de porcentagem. Vamos lá. Para chegarmos a um valor que representa uma determinada porcentagem, nós partimos, na maioria das vezes, de uma fração. Uma determinada fração, ela indica um valor de uma determinada quantidade. Por exemplo, a fração 3/5 está dizendo que são 3 partes de um total de 5. E essas 3 partes de um total de 5, eu posso representá-lo na forma de porcentagem, aonde eu vou chegar numa representação de porcentagem, que para este exemplo representa 60%. Representa 60%. Tá? Então, a porcentagem, quando eu falo 60%, está dizendo que eu tenho uma quantidade de 60 a cada 100. E por isso é denominado de porcentagem, 60%. Então, a cada 100 eu terei 60. Tá, beleza? Então, dando continuidade aqui. Bom, para chegar nessa porcentagem a partir de uma fração, há um processo de transformação. Nós podemos tomar uma fração e transformar numa porcentagem. Bom, para que isso aconteça, para que eu possa transformar uma fração em uma porcentagem, eu tenho que transformar em uma outra fração, sendo que essa fração vai ser conhecida por fração decimal, ou seja, uma fração em que o nosso denominador é 100. Toda fração decimal, ela se transforma numa porcentagem. Veja que nós temos 60 sobre 100. Então, 60 sobre 100 vai indicar 60%. Por que 60%? Porque nós temos um numerador 60 dividido para um denominador 100. Então, 60 por 100 é 60%, que logo é representado 60% através desse símbolozinho aqui, tá? Então, para me transformar uma fração em uma porcentagem, eu tenho que transformar em uma fração decimal. E para transformar em uma fração decimal, em que o denominador é 100, eu vou ter que multiplicar o meu denominador por um determinado número que o torne igual a 100. Então, para este caso aqui, foi multiplicado 5 pelo um determinado valor que vai ser igual a 100. Então, o valor que multiplicou 5 foi 20. Então, 5 vezes 20, 100. Esse mesmo valor que multiplicou o denominador deve ser o mesmo que multiplica o numerador. Então, fazendo assim, 20 vezes 3, 60. Logo, nós chegamos na fração 60 sobre 100, ou 60%. Tá ok? Então, só recapitulando. Para transformar uma fração em porcentagem, primeiro eu tenho que criar uma fração decimal equivalente. Ou seja, uma fração decimal equivalente a esta, onde eu vou estar multiplicando o denominador e o numerador pelo determinado número, certo? O ponto de partida é sempre o denominador. Multiplicar o denominador por um determinado valor que dê 100, sempre dessa forma. Então, ao multiplicar 5 por 20, deu 100. Esse mesmo valor multiplica o numerador. 3 vezes 20, 60. E 60 sobre 100, eu posso representar como 60%. Ou seja, 60, símbolozinho de porcentagem. Então faremos a mesma coisa para o seguinte exemplo. O exemplo 1 sobre 4, ou seja, 1/4. Como é que eu transformo a fração 1/4 em porcentagem? Nós iremos multiplicar esse denominador e o numerador por um determinado valor, onde o meu denominador seja 100. Para que o meu denominador seja 100,
eu devo multiplicar 4 por 25. E aí 4 vezes 25 é 100. O mesmo valor que é multiplicado o denominador deve multiplicar o numerador. Então, 25 vezes 1, 25. Logo, nós temos 25 sobre 100, que é equivalente a 25%. 25%. Então, dessa forma, 1/4 foi transformado em porcentagem, em 25%. Então, é bem fácil, bem tranquilo. Basta multiplicar um valor pelo denominador que eu obtenha 100. Então, partindo adiante. Olha, o valor em porcentagem ele pode ser transformado em uma fração decimal ou ainda em uma fração ou ainda em um número decimal. Uma fração decimal ou um número decimal. Quando eu tenho 7%, isso equivale a ter 7 sobre 100. Certo? E 7 sobre 100, ao realizar a divisão, nós teremos 0,07. Observe que se eu tenho 100, eu vou ter no meu resultado duas casas decimais. 15% é 15 sobre 100, que é igual. Ao realizar a divisão, nós teremos 0,15, duas casas decimal. Então, eu posso transformar um valor que está em porcentagem para a fração decimal e posso transformar também para um número decimal. Como posso fazer o contrário, tomar um número decimal, por exemplo, 0,18, e transformá-lo em uma fração decimal, 18 sobre 100, pois nós temos duas casas decimais, e em seguida transformar na porcentagem 18 sobre 100, já que o meu denominador aqui é 100. Então, tranquilo? Então, é uma via de duas regras. Pode ir, pode voltar. Posso tomar o valor da porcentagem e transformar na fração e também no decimal. Como eu posso pegar o decimal e transformar na fração e em seguida na forma percentual. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês assimilem o conteúdo e estarão aplicando esses conhecimentos na resolução das atividades que serão destinadas para a resolução hoje. Então, a todos vocês, desejo bom dia e bons estudos.